Coloca para mim, Cauã, por favor. 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 19. Ó o crente. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: põe a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus. Acho que eu estou lendo a versão que não é a mesma que o Cauã, que eu pedi para ele colocar. Virou o rosto para a parede e orou assim. Pode prosseguir. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Próximo. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir ao templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acaz. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que eles disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar um tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isso é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso, disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Amém? Até aqui. Pois bem, como eu havia dito, ele começou a reinar por volta dos 25 anos. E aí, se a gente fizer as contas,
como está dizendo aqui que ele reinou por 29 anos, foi mais ou menos aí pelo 14º ano do seu reinado que isso aconteceu, né? E ele foi um rei, apesar de ter sido filho de Acás, que foi um rei terrível, né? A história dos reis conta que Acás foi idólatra, né? Que oferecia sacrifícios para os deuses pagãos, que derrubou os altares de adoração ao Senhor, fez tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas Ezequias foi diferente. Ele foi responsável por promover a reforma da religiosa que aconteceu em Judá. E com isso trouxe, né, o povo de Deus a voltar a adorar naquele tempo. Os lugares de adoração que haviam sido profanados, ele derrubou os altares, né, purificou e trouxe de volta o povo para adorar. E isso agradou a Deus, agradava a Deus, né? A palavra diz que tudo que ele fazia agradava a Deus. E então o Senhor o abençoava em tudo quanto ele intentava fazer. Abençoava e prosperava. Ele também foi responsável por destruir a serpente de bronze. Vocês se lembram que foi pregado no retiro também sobre a serpente de bronze? Por quê? Porque o povo passou a idolatrar. Algo que o próprio Deus tinha mandado lá Moisés fazer, eles passaram a fazer daquilo um ídolo. E nesse mesmo, acredito que mais ou menos no mesmo período, porque por volta do 14º ano do seu reinado, o rei Senaqueribe, rei da Síria, conquistou as cidades de Judá, e ele vinha, né, afrontar os moradores, acuar, trazer medo para aqueles que estavam ali sitiados dentro das cidades fortificadas, dizendo: olha, não acredita no que Ezequias está falando para vocês, não. Vocês acham mesmo que o Deus de vocês vai impedir que eu faça com vocês aquilo que eu já fiz com todas as outras nações por onde eu passei? Eu sou forte. Deus de vocês aí, ó, não vai dar conta, não. Vocês já perderam. Não tem quando o time está jogando que começa: ih, já perdeu. Então, ele ficava lá, acuando o povo para desanimar, né? Não ter força para resistir. E ele, inclusive, mandou uma carta para o rei Ezequias, afrontando. Sabe o que Ezequias fez com essa carta? Foi para o templo. E aqui eu já começo a tirar algumas lições dessa mensagem, né? O cara chegou lá, naquela época, todos os antecessores, ninguém adorava a Deus nem nada, mas ele se levantou como alguém que trouxe o nome de Deus para o lugar devido novamente. Pegou a carta, foi para o templo e orou e falou: Senhor, aqui, ó, eu falo que a gente tem que ser igual filho mimado. E ele fez, desse jeito. Olha aqui que ele está fazendo, Senhor. Ele está contendendo contra o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Israel. Não foi nada não, irmãos. Pouca coisa que aconteceu. Para vocês verem o nível de intimidade desse cara com Deus. O Senhor mandou um anjo no arraial dos assírios. Matou mais ou menos 120 mil. Quando o povo de Israel viu aquilo, ninguém acreditava, né? Porque eles já estavam considerando que já iam ser rendidos. Você imagina um exército de mais de 100 mil pessoas do lado de fora e você sitiado lá. O Senhor matou todos os assírios. Uma noite só. Enviou o anjo. E aí, Senaqueribe, ó, deu linha na pipa, foi embora. Voltou para Nínive. E como o Senhor havia dito para Ezequias, na sua oração, depois que ele orou, ele lá permaneceu até que foi vítima dos seus próprios filhos, né? Então, a primeira coisa que eu trago aqui nessa introdução, de mostrar um pouco de quem era Ezequias e do relacionamento dele com Deus, também demonstrando como que quando a gente derrama o nosso coração diante de Deus, Ele provê a nossa necessidade, né? Mas vamos lá, entrar na chave da questão aí, que é a doença do rei Ezequias.
Algumas versões diz: põe a tua casa em ordem. Acho que é a NVI. E a nova, a NTLH, diz: põe as tuas coisas em ordem, pois você vai morrer, não vai se recuperar. É forte, né, irmão? É uma palavra muito pesada. E quando o Senhor testificou isso no meu coração, um temor muito grande tomou conta de mim. Porque o que seria esse põe a tua casa em ordem, né? É a primeira coisa que a gente precisa começar a refletir. Mas aí ele orou de novo, Ezequias. Ele ouviu essa palavra dura e foi orar. E eu fiquei me colocando no lugar dele, pensando: Senhor, ele orou, vou orar. Só que ele orou dizendo: lembra-te de mim, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção, tenho feito que com o Senhor aprova. É uma oração forte também. Estava com as mãos cheias, né? As aljavas dele estavam, ó, cheias, pesadas, com muitas obras nas mãos, carregando. Senhor, aqui, ó. Não, peraí, Deus, agora eu tô no auge, agora que eu... Vai me levar? O irmão falando, o pastor falando do irmão lá que ganhou na Mega Sena. Agora que eu... Então ele orou e falou: Senhor, não me leva. Chorou amargamente. Depois, mais pra frente, ele vai escrever um salmo de agradecimento. Eu gostaria até de ler com os irmãos. Coloca aí, Cauã. Isaías 38, do 9 ao 20. Eu gosto de ler a palavra, porque tá tudo aqui. Não precisa você falar muito, é só... Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca dos pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor como se o leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor como uma andorinha e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade, são os vivos que te louvam. Como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvastes, ó Senhor, por isso tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Amém. Então ele orou, Deus curou, e como vocês viram aqui no texto, ele ainda foi ousado. Pensa num cara. Você tem segurança, irmão, para chegar diante de Deus e fazer uma oração dessa? Senhor, olha aqui o que eu tenho feito pelo teu reino. Eu tenho feito tudo que te agrada. Não me leva agora, me dá saúde. E chorar. E aí Deus falou assim: tá bom, então vou
Vou te conceder o desejo do teu coração. Vou deixar você viver mais 15 anos. Ah, mas qual que é o sinal que o Senhor vai me dar que eu vou curar mesmo? Abusado, né? Você ainda quer que Deus prova que vai te curar ainda. Me dá um sinal. Mas ainda vou escolher. Mas voltar, fazer o ponteiro andar para frente do relógio é fácil. Eu quero ver ele voltar. Então faz aí que eu vou ter certeza que eu vou ser curado mesmo. E aí acontece tudo isso. Ele vê isso tudo acontecendo. Adora o Senhor nesse momento, após a cura. E aí começa a receber presentes de pessoas que souberam. Não é assim que acontece, gente? Quando a pessoa está muito doente, está no hospital, ou está acamada, começa a receber visitas, as pessoas querem dizer, olha, você é importante para nós, né? Viemos aqui ver como você está. E aí o rei da Babilônia ficou sabendo e enviou mensageiros lá. Aqui nesse altar já foi pregado o que significa a Babilônia. Vocês se lembram, né? A Babilônia é a representação do pecado. Mas, vamos lá. Estou recuperado, fiz novos amigos, vieram trazer presentes para mim. Olha que legal, estava doente, lembraram de mim, vieram me visitar. Ezequias os recebeu bem, mostrou tudo o que tinha no palácio. Tudo. O orgulho de dizer, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu sou rei, minha nação é forte, olha tudo que eu tenho. Eu tenho armas, eu tenho ouro, eu tenho prata, conquistei tudo isso aqui. Tá vendo? Você fala lá pro seu rei lá, ó, que aqui nós temos condições. Isaías, profeta do Deus vivo, logo se atentou para o que ele estava fazendo. E foi adverti-lo. Foi dizer, o que é que esse povo viu aqui? O que você mostrou? Mostrei tudo. Que é para eles saber que nós somos fortes. Mostrei tudo aqui. Orgulhoso. Aí Isaías falou, é? Então, tudo que você mostrou, eles vão levar embora. Tá? Isaías, para. Não, mas peraí, não terminei. Vai chegar um tempo em que os seus filhos vão ser levados para essa nação como prisioneiros e serão eunucos. Vocês sabem o que é eunuco? Quem não sabe, vai ficar sabendo. São homens castrados que eram colocados para cuidar do harém, para não oferecer risco, né? As esposas dos reis, dos faraós. E Ezequias, em vez de se curvar e reconhecer o que ele tinha feito, porque Isaías estava lá advertindo, mas essa palavra do Senhor é boa. Como assim, Ezequias? Deus já me curou, falou que eu vou viver mais 15 anos. Está falando que vai ser depois de mim? Tô sussa. Tô sossegado, não vai ter guerra no meu período. Já tô curado. Meu reinado vai ser só vitória. Não se preocupou com os seus sucessores. Não demonstrou a mínima importância com as gerações futuras. Sabendo que os seus antepassados haviam feito tudo o que fizeram, que desonraram a Deus, que desobedeceram a Deus, que profanaram aquilo que era de Deus, e tudo que ele tinha feito, o trabalho que ele tinha árduo ali para deixar do jeito que estava. Detalhe, fazendo as contas,
Nessa época ele ainda não tinha filhos. Pelo menos não tinha gerado Manassés ainda, que seria o seu sucessor, o seu filho mais velho. Porque a Bíblia diz que Manassés começou a reinar com 12 anos. E se o Senhor deu mais 15 para ele, então ele concebeu Manassés depois da cura, certo? E esses 15 anos, irmãos, que Deus deu para Ezequias. Aqui eu vou fazer um paralelo para que os irmãos entendam. Se ele tivesse morrido naquele dia, que ele ficou doente, ou naquele tempo, e o Senhor não tivesse dado mais os 15 anos para ele, Deus levantaria um sucessor. Ele não seria o filho dele, mas levantaria um sucessor ali. Vocês entenderam que Deus fez um mover tremendo na história, mudou peças de lugar e tudo para que ele permanecesse por amor a ele, porque tudo que ele tinha feito era para a glória do nome de Deus? Olha o movimento que Deus fez. Não, beleza, então agora você vai viver mais 15 anos, nesses 15 anos você vai ter um sucessor, você vai gerar, a tua semente vai permanecer no reinado. Qual que era a responsabilidade de Ezequias fazer com esses 15 anos que Deus deu para ele? Honrar a Deus com aquilo que o Senhor teve misericórdia da vida dele e o permitiu viver por mais 15 anos, certo? E o que ele fez em seguida? Tô nem aí. Não vai ser comigo? Tá tudo certo, a palavra que você me disse é boa. Vocês sabiam que Manassés, a história diz que ele foi o provável assassino de Isaías? O profeta que profetizou a morte e a cura do pai dele, que era o homem de Deus levantado naquele tempo. Vocês estão entendendo a necessidade de nós olharmos para a nossa posteridade? Para a nossa continuidade? Quem será que vai estar sentado aqui depois que nós nos formos? O Senhor levanta, o Senhor traz, tá, mas... E os nossos? 12 anos. Manassés, para vocês terem ideia, além de idolatrar, profanar todos os templos novamente, levantar altares aos deuses pagãos, sacrificou os próprios filhos ao deus Moloque. Vocês entendem que o legado que Ezequias deixou para o filho dele não firmou ele no caminho para depois que ele não estivesse mais lá? Porque enquanto a gente está aqui, irmãos, dá trabalho, dá trabalho, sabe? Eu fico olhando porque assim, Deus falou muito comigo sobre isso, porque quando a gente está aqui, pode conversar? Ei menino, vem aqui, senta, levanta, vai fazer tarefa, puxa aqui, não, hoje é hora de ir para a igreja, vai tomar banho. Você está ali o tempo todo, corrigindo, ensinando, dizendo o caminho onde que é. Mas e se Deus falar para você hoje, arruma a tua casa que eu estou te levando agora? Ou nesse tempo? Os teus filhos estão preparados? Teu legado que está ficando? Eles sabem o caminho por onde eles têm que ir? Então, depois de tudo isso que Manassés fez, Deus é tão misericordioso, irmãos, tão misericordioso, que como eu disse no início lá, que o rei Ezequias foi orar e pedir para Deus, para ter misericórdia dele, e o Senhor mudou o veredito. Depois de tudo isso que Manassés fez, ele se arrependeu verdadeiramente, o arrependimento que foi pregado aqui antes da ceia, não é o arrependimento de choro, né?
E o Senhor teve misericórdia dele, o perdoou e o restabeleceu como rei. Mas para isso o povo foi levado a pecar antes disso. Antes de passar por esse arrependimento, coisa que não seria necessária se ele tivesse firme no caminho, firmado naquilo que era o ensinamento que ele deveria ter recebido. A Bíblia é uma das poucas vezes que eu me lembro, a única que eu conheço, pode ser que tenha outra que eu não conheço, mas que ela faz menção a um homem que, por causa dele, o povo de Deus pecou. Está na Bíblia. Por causa dele, o povo de Deus pecou. Imagina o peso do julgamento, do juízo sobre a vida de uma pessoa dessa. E ainda assim o Senhor teve misericórdia dele. Então, irmãos, a mensagem é breve, mas ela é muito profunda. Muito profunda. Quando o Senhor mandou colocar a casa em ordem, as coisas em ordem, vocês entendem que era casa física? A casa dele estava bagunçada? Às vezes pode ser também, irmão. A gente tem que pegar a palavra e trazer a leitura para a nossa vida. Onde habita a sujeira, a desordem, o Senhor não está ali. Mas não era o caso de Ezequias, se nós trouxermos para uma análise naquela época. Ele era rei, ele tinha muitos servos, né? Provavelmente o reino, para ele ter orgulho de apresentar para uma pessoa que chegou de tão longe assim, era uma coisa muito bonita, né? Muito organizada, arrumada. Na casa você não quer chamar visita, não, é? Pois é. E a vida espiritual? Será que era essa a casa, as coisas que o Senhor estava mandando ele colocar em ordem? Trazendo para nós. É a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, que está precisando de ajustes? Tempo com Deus, oração, jejum, palavra. É essa casa que o Senhor quer que você coloque em ordem antes de ir? Porque depois que for, irmão, depois que foi, foi. Está dando tempo agora. Também acho que não era o caso de Ezequias. Que a gente viu que ele foi o cara. Ele pôde chegar diante de Deus e falar: Senhor, aqui, ó, eu fiz tudo isso aqui pelo Senhor. E o Senhor reconheceu e o curou e permitiu que ele ficasse por causa da dor dele, do coração dele quebrantado diante de Deus. Então, vida de comunhão com Deus esse homem tinha. Por causa dele, o relógio voltou para trás. Por causa dele, aquele que seria rei não foi mais. O Senhor falou: não vai ser esse, agora vai ser o seu filho. Vou te dar tempo. Então, vida com Deus ele tinha. Eu consigo enxergar aqui, irmãos, a ordem que o Senhor está mandando colocar em casa é com relação à posteridade. Coloca em ordem a sua casa, para que o seu legado, depois que você não estiver mais aqui, ele não pereça. Se o Senhor lhe desse essa ordem hoje, o que você precisaria colocar em ordem? Eu já me fiz muitas vezes essa pergunta. E eu vou te dar 1 minuto para você abaixar a cabeça e perguntar para você mesmo. O que é que eu preciso pôr em ordem na minha casa, Senhor? Quais são essas coisas? São coisas materiais? Eu preciso partir e deixar tudo organizado para a minha geração futura? Pode ser. Preciso deixar condições para que os meus filhos se sustentem quando eu não estiver mais, para que eles cresçam, até que eles cresçam e sejam independentes para sobreviverem nessa terra. São finanças, é herança, é o quê? Ou são coisas espirituais, Senhor? É a minha vida com o Senhor? É o meu tempo com Deus, Senhor?
sair do celular, sair da vida agitada, de colocar todos os compromissos acima do Senhor. É essa ordem que eu preciso estabelecer, Senhor, que está desorganizada, está desordenada. Eu estou colocando todas as coisas acima das coisas do Senhor. É assim, meu Deus, que eu preciso fazer? Ou é o meu legado que é que eu vou deixar para as outras gerações? Como que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Os meus filhos vão te amar, Senhor? O que é que eu preciso fazer, Deus, para que eles permaneçam no caminho quando eu não estiver mais aqui? Quem não tem filhos, tem família do mesmo jeito. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem tios. São pessoas que vão ficar depois de nós. Sempre vai ter alguém após nós. E antes de que nós façamos uma oração, porque o primeiro ímpeto que vem na nossa alma é falar para o Senhor: Deus, não me leva agora. Me dá mais um tempo, como o rei Ezequias fez. Mas se ela fosse declarada hoje sobre a sua vida, você reagiria como Ezequias, que chegaria diante de Deus com as mãos cheias, com bagagem, para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Deus, eu sou teu amigo. Me dá mais um tempo, eu preciso permanecer aqui para concluir aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E choraria amargamente diante do Senhor, pedindo misericórdia? Porque hoje, irmãos, tem pessoas que nem se você falar para ele, o Senhor descer do céu e falar assim: arruma tua casa porque tu vai morrer, ele não se move do lugar. A inércia tomou conta da vida da pessoa de uma forma que ela não tem coragem de derramar uma lágrima diante de Deus e fala: é assim mesmo. Nasci, vou morrer. Deus é quem sabe. Amém, é Deus que sabe. Mas por causa da oração dele, o coração de Deus foi comovido. Se moveu ao favor dele. O inimigo das nossas almas, ele quer que nós estejamos paralisados. Porque ele sabe que a hora que nós nos achegarmos diante do nosso Pai, como filhos, ele é misericordioso para desfazer o veredito. Como ele fez com Nínive, como ele fez tantas vezes na palavra, que o povo se arrependeu e chorou e orou e buscou o Senhor, e o Senhor teve misericórdia. E mais uma pergunta: o que você faria com o tempo extra que o Senhor te concederia? Nós falamos de Ezequias. Ezequias fez errado. Mas nesses 15 anos, por mais que ele não pensou na sua posteridade, ele não voltou a idolatrar. Ele não voltou atrás. Ele permaneceu. Será que se o Senhor nos concedesse mais vida do que inicialmente ele havia programado para nós, por amor, por misericórdia, porque nós estamos sendo úteis no reino de Deus, como o próprio hino de louvor que Ezequias cantou depois, disse: Senhor, os mortos não te adoram, eu vou continuar te adorando. O que você faria? Será que a gente permaneceria? É mais importante vivermos aqui nessa terra ou garantirmos a nossa vida eterna? Muitas vezes, irmãos, o melhor que pode acontecer é morrer. O melhor que pode acontecer é morrer. E isso dói na alma da gente só de pensar. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Passa o luto da minha casa. Passa o luto da minha família. Eu passei por luto recentemente, irmãos, e eu sei, dói muito. Quem já passou sabe. Ninguém quer que um parente seu morra.
ou que você morra, porque você sabe a dor que é. Mas se isso for roubar a sua companhia com Deus na vida eterna, o que é melhor? Você teria coragem? Porque é uma oração mais ousada do que a que Ezequias fez. Ele falou, não quero morrer não, não quero morrer. Me ajuda, Senhor, quero ficar aqui. Você teria coragem de dobrar o joelho e falar assim, diante de uma palavra dura dessa, e dizer, Senhor, se nesse tempo que eu permaneceria aqui, eu fosse me distanciar do propósito do Senhor para a minha salvação, então me leva, Senhor. Você teria coragem de orar assim? Porque eu prefiro morrer do que passar a eternidade longe do Senhor. Então, irmãos, fica essa meditação. Às vezes eu penso assim, não, quero entregar uma palavra para a igreja que seja uma palavra de vitória. Mas é vitória. Sabe por que é vitória? Porque o Senhor está tratando com a gente. O Senhor está nos advertindo. Ele falou com o servo dele lá na antiguidade e deixou registrado para que hoje Ele usasse as nossas vidas aqui para nos lembrar. Atenta. Porque eu fiz com ele, mas poderia ser com você. Poderia ser com você. E aí, como que você reagiria? O crente tem que pensar assim. Ele não tem que pensar só no hoje. A gente não vive ansioso porque o Senhor está no presente, está no passado, está no futuro. Mas a gente precisa aprender com aquilo que o Senhor deixou para nós. Eu gostaria de convidar os irmãos a orar nessa hora. Se você pudesse, coloque de pé. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Esquece agora o irmão que está do lado. Pensa na sua vida. Vamos orar pedindo a Deus que nos mostre o que precisa ser posto em ordem. O que precisa ser posto em ordem na nossa vida. Que nós tenhamos sabedoria para retribuir a bondade de Deus. Usando com sabedoria. E para a glória dEle. As misericórdias que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Senhor, nesse momento, Pai, como igreja, nós nos reunimos em oração, Senhor. Pai, eu sei que os meus irmãos vão falar contigo no particular, Senhor. Eles vão te buscar no oculto, no secreto, na intimidade individual, Senhor. Mas agora nós nos reunimos como igreja aqui, Senhor. A Tua palavra foi anunciada. Nós ouvimos e ela caiu no nosso coração como uma semente, Senhor. Desvenda os nossos olhos agora, Paizinho, nós te pedimos, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, sobre a nossa vida. Senhor, o Senhor nos trouxe uma reflexão de que o tempo, Senhor, ele pode ser abreviado a qualquer momento. Nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora, Senhor, que nós vamos partir dessa vida terrena. Mas nos ensina, Senhor, a obedecer e fazer aquilo que é bom diante dos Teus olhos, Pai. Nos dá clareza, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos ordenar na nossa vida. Se é a nossa vida física, a nossa vida aqui nesse mundo, Senhor, as coisas corriqueiras que estão bagunçadas, o Senhor nos ensina a viver aqui nessa terra também. Pai, mas se for no mundo espiritual, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti cada vez mais. Porque sendo Seus amigos, meu Deus, o Senhor vai ouvir quando nós clamarmos ao Senhor por misericórdia. Deus, nós sabemos que o Senhor pode ouvir a nossa oração e se compadecer de nós. Mas, Senhor, se isso for roubar-nos de Ti, meu Pai, ou desvia-nos desse caminho mau,
ou nos leva para perto de Ti, Senhor. Porque nós não queremos, Senhor Jesus, partir dessa vida levando aquilo que não Te agrada e desviando a rota que o Senhor planejou para nós. Ah, Senhor meu Deus, nos dá sabedoria para vivermos os dias que o Senhor tem planejado para nós ainda, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor multiplique os nossos dias com saúde sobre essa terra. Multiplique os dias dos meus irmãos com saúde sobre essa terra. Mas nos dá sabedoria, Senhor, para usá-los debaixo da direção do Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para dirigir a nossa posteridade, os nossos filhos, os nossos familiares, aqueles que virão a partir de nós, que virão após nós, Senhor. Não deixa, Senhor Jesus, que quando nós não estivermos mais aqui, o Senhor nos levantou, Pai, na nossa família. O Senhor nos levantou, o Senhor nos levantou. Não foi à toa que Ele chamou você. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor nos levantou como princípio de salvação na nossa casa, Senhor. Que aqueles que vierem depois de nós, Senhor, não pereçam. Nos ensina, Senhor. Nós sabemos que é o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas nos ensina a forma de ensinar o caminho para eles, Senhor. Principalmente aos nossos descendentes, aos nossos filhos, aqueles que já têm, aqueles que ainda estão gerando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que quando nós não estivermos mais aqui, eles estejam firmados na rocha. Firmados na rocha, não se desviem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Mas que nesse lugar, meu Pai, que os frutos das nossas vidas venham Te louvar, glorificar o Teu nome e fazer Ele grande nessa terra. Senhor, que eles Te adorem mais do que nós. Ah, Senhor, que desse lugar saiam pastores, saiam ministros, saiam homens e mulheres de Deus que vão levar a Tua palavra, carregadores da Tua glória, onde quer que eles estejam, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, meu Deus. Vivifique em nós o Teu Espírito, Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu Espírito. E Te pedimos, fica conosco, meu Deus. Nós precisamos de Ti. Obrigada porque o Senhor nos alerta, nos exorta, nos ensina.